quer participar do final de semana inteiro, ter um encontro surpreendente com o Senhor, onde Ele sempre tem derramado da sua graça, do seu favor, tudo isso tem trazido transformações para as nossas vidas. E é muito lindo poder ver a igreja viva, a igreja contemplando, a igreja alegre, por tudo aquilo que o Senhor fez, vai fazer no decorrer dos nossos dias. Perdão pela voz, quase não está saindo, mas até gostei, ficou mais grossa agora. Eu vou pedir só para tirar o roubo, mas eu vou deixar um pouquinho da voz que ficou melhor. Você pode tomar essa cena? Como eu falei, o nosso assunto hoje é um pouco diferente. E nesse momento da ministração, eu quero deixar aqui um pouquinho de tudo que o Senhor fez nas vidas dos irmãos que lá estavam. Não tem como nós chamar todos que lá estavam, senão nós vamos ir hoje aqui para ouvir todas as maravilhas que eles viveram. Mas nós tivemos alguns corajosos que querem vir aqui para testemunhar, compartilhar com vocês tudo aquilo que viveram neste final de semana. E depois, para encerrar, nós vemos uma palavra que concluímos com aquilo que o Senhor colocar sobre o nosso coração. Eu queria chamar aqui em cima então a Heloísa, Ezequiel, Vladimir, o Alexandre e o irmão José. Gente, esse final de semana eu fiquei surpreendido porque o Senhor fez. Normalmente as mulheres são as primeiras a tomar conta das coisas. Mas lá só os homens foram corajosos. Só os homens quiseram testemunhar do que o Senhor estava fazendo. Mas eu tenho que ter mais um coração que se encorajou. Tem mais alguma? Não? Tem mais algum irmão que quer testemunhar também? O irmão Everson. Onde está o irmão Everson? Amém, irmãos? Esses irmãos aqui, eles passaram por conquistas. Foi só uma pequena parte. Mas eu quero chamar a atenção também para testemunhar os servos que passaram outros encontros, mas hoje, neste final de semana, estavam lá para servir os irmãos. Então eu quero chamar. Hã? Quem quer? Se não vier, eu vou chamar, irmãos. É só os dois que estavam lá? Eu lembro que tinha 5 euros. É só os dois que vão representar o restante todo? Tem mais? João, por favor, vem cá. Marcos, vem cá. Patrícia, vem cá. É isso? Irmãos, para nós não sair mal na foto, cada um que vem falar vem aqui na frente. Amém? Conversei com o pastor, ele com o pastor, você comentou sobre passar no encontro, né?
eu venci uma batalha que eu estava desde o ponto de um ano, só que era como o pastor falava, não estava dando a liberdade para eu batalhar aqui na minha vida. E eu queria agradecer muito a pastora e a Gi, e eu queria que a gente subisse aqui, um pouquinho. Eu aprendi com a Gi, com o pastor, sobre a gente dar honra aqui em honra, porque eu falava muito comigo sobre isso. Eu queria deixar uma palavra que está em Hebreus 13:18. Ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. De fato, vocês são, eu nunca preguei, né? Mas para mim vocês são como uns pais, não só pastor, não vejo só isso em vocês, né? Na minha vida, a gente sabe, o pastor várias vezes eu vou largar tudo, não quero mais, e persistiram na minha vida, né? E todo jeito que eu vinha arrastada, quebrada, eles me acolheram dessa maneira, né? E falaram para mim, Luísa, vai lá e vive o extraordinário de Deus, permite, o pastor sempre me disse, Luísa, permite, eu permiti, escutei vocês, e hoje eu faço posso viver o que Deus quer. Quero agradecer tudo no meu coração, só Deus sabe. Agradecer por mim, saber meus filhos, né? Pai que ama estar aqui e dizer que estou aqui disposta, né? E agradecer. E como diz ali, vocês estão na frente de tudo, né? Na frente de todos os nossos servos aqui, que é a luta espiritual que você passar, que eu também já servi, sei como que é. Jejuaram por nós, não desistiram. O espiritual, como o pastor fala, é tão real quando a gente se vê, né? E eu queria chamar a vida de Deus para a gente orar pela vida dos pastores, para a igreja se for de pé, que a gente venha orar, venha. Amém, igreja. Peço que vocês tenham suas mãos sobre os pastores aqui e nós devemos honrar eles, porque realmente é uma batalha que eles passam todos os dias. Tudo que vocês imaginam passa pelas mãos da pastora e do pastor, que são um cargo que pouco sério, né? Então, que a gente tem que entender como nós temos que cuidarmos também. Simplesmente nós temos que ser reciprocamente cuidar da vida deles, em nome de Jesus, e nós precisamos entender isso. E nós somos um corpo, todos fazem parte e são muito necessários. Amém? Pai querido, amado Senhor Deus, cada vez dos nossos pastores nas suas mãos, Pai. Que o Senhor tenha o seu cuidado, o seu favor sobre eles, Pai. Que não tenha nenhum levante do inferno sobre a casa, sobre a vida deles, Pai. Que eles sejam guardados, cuidados, sarados por Ti, Pai. Que não tenha nada de encontro sobre a sua saúde, Senhor. A sua saúde mental, financeira, tudo, Pai, que não possa ser atacado eles, Pai. O Senhor venha com o seu cuidado, Senhor. Brilhos, Pai, a sua mente, brilhos, Senhor, o seu cuidado necessário, por favor, para que eles sim, Pai, estranhem somente a tua palavra, Pai, e todos os dias eles sejam, Senhor, teus servos, Pai, que eles diminuam todos os dias, Pai, que o Senhor possa crescer dentro deles, Pai, que eles possam fazer cada dia mais, Pai, os nossos no espelho, Pai, que nós possamos almejar de ser eles, Pai, que nós possamos resplandecer na tua face, no nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo favor, pela vida deles, Pai, pelo cargo que eles têm sobre cada um de nós, Pai. Amém. Eu sabia que ia terminar esse culto, vai ser uma oração, aleluia. Obrigada, Lu. Paz, irmãos. O que acontece? Esse retiro para mim foi algo. Eu estava vindo com a minha irmã e eu disse para ela assim: ó, eu quero te levar, porque é algo assim sobrenatural.
por tudo que eu já vivi, e tudo que Deus está fazendo na minha vida. Tudo que Deus, até nos mínimos detalhes que eu estava falando para a Kelly, a gente ficou até as 3 horas da manhã conversando, e a Kelly, eu sempre vi ela aqui, eu quero falar sobre isso, porque eu sempre vi ela aqui orando por um, orando pelo outro, e entregando o recado que Deus vai fazer, ela pega e faz aqui. Mas ontem, quando a gente ficou, ela não se colocou como uma pessoa perfeita, colocou como uma pessoa santa. Ela pegou a gente conversando e eu conheci um pouco ela. E ela pegou, se colocou com todas as fragilidades dela, ela contando sem medo algum. E isso para mim, Deus me ministrou muito ontem à noite, porque mostrou que a gente precisa ser verdadeiro e disposto a viver o que Deus tem para a gente. E sobre o que aconteceu comigo lá, eu quero voltar sobre. Eu oro muito pelo meu filho. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Lucas, que tem 27 anos, que mora em Florianópolis. Tenho a Giordana, que mora aqui no Mundo. E tenho o Gustavo, que é o meu Gustavinho, meu primeiro, né? Mas é por onde todos eles. E é difícil pegar e falar, porque você não sabe o que acontece por trás disso que eu tenho. Então, hoje, eu senti muito, hoje eu mandei mensagem para ele que eu tinha ligado e disse, meu filho, tu não estava lá, mas todo momento estava lá comigo, porque eu pensei em todo retiro contigo, eu pensei em todos os momentos que eu tinha feito. Ele disse que ele ia subir uma apresentação, ele vai vir me visitar. Então, mas Deus me supriu essa falta dele através do irmão Vlad. Eu estava sentindo, eu chorei no braço do pastor, mas eu fui lá frente do irmão Jesus e gostou, como estou ali com o símbolo de Jesus, e eu fui ali diante dos pés de Jesus e o Vlad me fez um carinho igual ele fazia para mim. Então Deus me supriu. Depois foi o outro irmão Vinícius, hoje de manhã. É Vinícius, ele pegou meio assim do nada e me olhou assim de uma maneira, e eu disse, Deus é tudo, Espírito Santo. Então Deus me supriu, sabe, tudo, e ele me supriu o vazio que eu sentia dentro de mim. Vocês não têm noção, não tinha nada a buscar em todas as maneiras, todas as maneiras. Eu acho que agora eu ia para a droga, eu não estou usar droga, mas eu acho que eu ia para a droga, porque eu não tinha mais para que tampar esse vazio, não tinha mais. E Deus é tão grato pela minha vida, pela minha posição, por eu ter me posicionado diante de Deus. Eu tenho o Zac, que está aqui, a gente saía para ter festa junto, tem a Val, tem o André, e a gente dizia que a gente voltar para Cristo. E a gente falava que a gente precisava voltar. A gente sempre fala, e eu estou aqui passando por ti comigo. E eu estou falando isso. E eu sou eu quero só me complementar. E eu queria ter falado lá no retiro, mas a Camila foi lá e falou sobre o pastor e a pastora Gisele. Eu preciso falar isso, porque Deus tocou muito no meu coração quando eu fiquei acovardado com a fala. Foi a Camila e daí a irmã Sheila também pegou e discutindo. Porque, irmão, tu vê os pastores limpando o banheiro, batendo, é demais. A irmã, a pastora Gisele, vendo ela lá, quando eu fui lá atrás, ela estava lá na organização do banheiro, não sei o que, e o pastor correu ali, e a pastora batendo, e a chuva pegando, e ela passando pano ali para nós. Eu não proibi isso em outra igreja, eu sempre vi os pastores chegarem depois de tudo pronto. E eu honro a vida de vocês, e eu mandei isso para eles, graças a Deus, vocês não desistiram de chamar, e eu honro a Deus pela vida de vocês. E eu sei que eu estou no lugar certo, que Deus me trouxe no lugar certo. E eu honro a Deus por isso. Boa noite a todos.
eu vi a primeira vez, depois, 2 ou 3 domingos atrás. Passei o dia todo na mãe, sabe? Passei o dia todo realmente na cama, o dia todo na cama, assim, com a dor no coração gigante. Na verdade, eu estou aqui, assim, só que naquele domingo lá, estava muito mais, coração quase saindo pela boca, uma angústia, assim, chorando. E chegou a noite, assim, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu podia ficar aqui embaixo, senão eu vou fazer alguma coisa. Aí eu pesquisei na internet igreja, eu moro em São Paulo, pesquisei na internet igrejas em São Paulo. E a primeira igreja que apareceu lá foi essa daqui, pastor, tem um louvor, eu moro em São Paulo. Então, era para que era para entrar aquela porta no domingo, ser acolhido. Eu cheguei acabado, cheguei chorando, no Uber chorando já. Cheguei aqui, ali na porta, recebi mais de 5 abraços em menos de 1 minuto. Aí eu me senti acolhido e pensei para mim, eu nunca mais vou sair dessa igreja. Nunca mais. Me senti muito acolhido. Naquele mesmo dia o pastor apresentou que eu dei um encontro com Deus. E eu, o que é isso? Nunca presenciei, nunca fui no retiro, nunca. O que é isso? Daí depois que acabou o culto, veio o seu Zé, o Vladimir, também, a Cris ali falava comigo, explicar como é que funcionava o encontro. Eu fui compromisso no fim de semana com esse encontro, mas pensei 2 vezes que cancelava o meu compromisso e ir para o encontro, porque precisava muito para perdoar. Quando eu entrei naquele sítio, eu estava vendo a primeira palavra quando eu sentei lá, a primeira palavra. Alguém tocou no meu coração. Eu não sei se eu chorava ou se eu estava pesado, porque eu não tinha sentido isso na minha vida. Minha mãe sabe que a gente já passou, eu peço perdão para ela, tudo que eu já fiz ela passar também, ela nunca soltou minha mão. Minha mãe hoje nunca soltou minha mão, mesmo eu merecendo que ela me largasse por tudo que eu já fiz, mas ela nunca largou minha mão. E eu vivi nesses 2 dias e meio por algo que nunca mais quero sair daquele lugar. Quando deu a 2 horas para eu ir embora, eu sempre tinha que ir embora. Eu não queria sair daquele lugar nunca mais. E o que eu senti lá, pastor, não tem explicação mesmo. Eu senti uma mão no meu coração, na minha alma, assim, o Kevin, eu não sei se não. O Kevin foi realmente como um anjo para mim, que o abraço que ele me deu no sábado, o abraço que ele me deu, eu não senti aquele abraço há muito tempo. O abraço que ele me deu foi algo assim que mexeu, desabei o ombro dele, eu não queria mais sair daquele abraço, não. Eu queria dizer para os senhores que Deus é maravilhoso e vou falar para minha mãe agora que no próximo dia 17 eu vou me batizar nas águas.
Deus é demais. Muito obrigado. Boa noite a todos, a paz do Senhor também. Uma alegria enorme estar mais uma vez na casa de Deus, falando um pouco da experiência que tive novamente com Deus. Como vocês podem ver, esse é um dos encontros a qual eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Me afastei por um período de 4 anos, onde o diabo começava a tomar a internet, como o pastor disse, como foi ensinado pelo Tiago. Mas eu não tinha forças para me levantar. Muitas vezes clamava a Deus, sozinho no trabalho, chorando, pedindo forças, pedindo uma solução, pedindo uma saída, pedindo um refúgio, porque eu sozinho não conseguia. E chegou um determinado tempo, Deus colocou uma ferramenta poderosa na minha casa, na minha porta, com José. Cheio do Espírito Santo, me convidando para esse encontro com Deus. Eu disse, essa é a oportunidade de eu me reencontrar com Deus, de voltar a fazer a obra de Deus, de voltar a fazer tudo aquilo que Deus deu nas minhas mãos para fazer, de voltar a ganhar almas por Deus, de voltar a saquear os infernos para povoar os céus, porque esse é o meu chamado, esse é o meu chamado. Deus precisa de homens e mulheres corajosos que se posicionam na presença dele para ganhar o mundo lá fora. Pessoas estão se perdendo, homens e mulheres que pregavam o Evangelho, assim como eu, se desviaram, hoje estão precisando de apenas um levantamento. O José foi uma peça fundamental nessa minha posição, nessa minha ida nesse encontro com Deus. E louvo a Deus pela vida de cada um que trabalhou, a cada um, como a pastora falou, desde o banheiro, todos pagaram o mesmo preço. Todos pagaram o preço, todos choraram. E a gente sabe que ele trabalha não é fácil. Na semana do encontro, tive um levante no meu trabalho. Cheguei a um ponto de pensar, mas não é para ele. Mas eu vou, porque eu prometi para o irmão José que eu iria falar com ele. Porque assim como a gente estava nas baladas, bebendo, drogando, fumando, eu vou estar lá comigo glorificando e exaltando o nome de Deus. Eu quero para o glória de Deus. Hoje, eu subi esse altar novamente para dizer para Deus, durante a igreja, e eu irei na casa servirei para o Senhor. Glórias a Deus, graças e paz igreja. Para quem não me conhece, eu sou novo aqui, acho que é a terceira ou quarta vez, eu sou Alexandre, eu venho de outro ministério, sou casado com aquela moça linda, grande. Eu quero dizer que essa mulher, ela me carrega nos ombros. Que verdade que eu sou, eu posso até ser mais ousado, posso dizer que 90% do que eu sou hoje é por causa dela. Aleluia. Igreja, eu quero ler uma passagem da Bíblia, a qual, da maneira que eu cheguei nesse retiro desse final de semana. Amém? Salmos 107, se não me engano. Isso, Salmo 107, 2, que diz assim: digamos os remidos do Senhor, os que redimiu da mão do inimigo, Deus que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, andavam desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, e não achavam cidade para habitar. Glória a Deus, assim eu cheguei lá, irmãos. Andando por aí, de igreja em igreja, sem achar o meu lugar. A gente veio outra congregação, mas o nosso tempo lá acabou. O Senhor tem mais para nós,
como o pastor a gente estava conversando, ele colocou lá que não se planta uma samambaia num potinho desse tamanho. Aleluia. Isso mexeu muito comigo, pastor, e fez eu tomar a decisão, né? Que a área não foi feita para voar com porcos. Aleluia. Irmãos, o que eu passei esses 2 dias e meio, 3 dias foi surpreendente. Uma atmosfera assim, ó, celestial naquele lugar. Fui abraçado pelo meu anjo, pelo pastor, né, por todos que estavam lá trabalhando, nos servindo, lugar abençoado. Irmãos, quem não foi porque achava que o lugar não era certo ou não gosta, vai ter uma próxima oportunidade, né, pastor? E se esforce, irmãos, para vocês verem o que Deus faz na vida do homem. Irmão, eu nunca vi tanto macho chorando nesse sentido. Eu nunca vi, é sério, tanto macho junto chorando e era só o que a gente via, porque era o poder de Deus sobre a vida de cada um. Irmãos, eu quero encerrar minha fala aqui agradecendo o pastor, agradecendo o irmão e a sua esposa, tá? Que eles nos ofertaram mais saída nesse retiro aí. Louvo a Deus pela vida de cada um, pela vida do irmão, da irmã lá. Irmã, estamos aqui porque Deus usou vocês para estarmos aqui. Aleluia? É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Eu caí de joelho no sofá um dia e comecei a orar, pedir para Deus, eu não queria servir aquele bicho que estava me atendendo na minha vida. E sabe, daí eu comecei a ver, outra semana estava meio assim, discutia. E semana passada eu cheguei para a semana e pensei assim, eu não vou nesse retiro, porque não está dando certo, eu vou abandonar, não vou mais. Mas sabe que eu comecei a orar de noite, ela achava. Eu atendi a oração às 3 horas da manhã, eu levantei, eu olhei, falei para Deus que tinha que libertar essa mágoa de coração que ela mesmo quis para mim, que eu tenho que perdoar. Aí eu tenho uma irmã que eu digo assim para ela, nem Deus vai fazer perdoar. Sabe que daí esse final de semana eu orando lá e pedindo para Deus. Não precisava ter vindo com ela, mas para perdoar ela. Assim que aconteceu. O que fiz, mas sabe, eu sou grato por esses 3 sexta até hoje do dia. Quero agradecer ao Zé também, que convidou nós. E hoje, essa semana, está falando também. Hoje, a pessoa está falando o primeiro retiro comigo com o Zé, nosso amigo André lá, que está lá, sentado. Eu estava visualizando todo mundo assim, era meus parentes, era o pessoal. E foi um dia que eu me afastei, daí perdi de vista, assim, me afastei. Parece que Deus, sei lá, saiu de perto de mim e foi tempo assim. E agora, esse final de semana, eu voltei e vou servir Deus. E eu vim para Deus chegar na semana assim. Sabe, quero agradecer a todos pelo abraço do meu anjo, que estava ali comigo. E sabe que eu digo, apesar, nem meu pai me abraçava, que nem ele me abraçou. Meu pai disse, sabe que ele me abraça assim quando vamos supor o tempo que eu bebia, que deve sair meio junto, ele me abraçava, mas naquela hora do baile, da festa, dizendo que me amava. Hoje, ele estando lá, se ele não chega para mim, ele não dá um abraço, eu recebi do anjo, recebi do Zé, recebi de vários irmãos. Sabe, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Dia 17 eu vou batizar.
E esse vai fazer um homem convertido. E no primeiro encontro que eu me converti, lá naquele encontro, Deus me deu uma revelação, Ele mostrou que eu e minha casa a gente serviria a Ele. E nesse encontro, para quem estava lá, eu vi a minha esposa, a mãe da minha filha também, recebendo o Espírito Santo. E a gente vê que não é sobre nós, mas é sobre Ele, é sobre Deus, que está ali fazendo. E sobre essas pessoas que estão recebendo, estão sendo curadas, estão sendo tratadas, vidas, restauradas. E a gente poder fazer parte disso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer ao pastor, principalmente a ele, porque ele escolheu esse lugar aberto para nós. Quem não sabe, a gente vai em Viamão, é bem pertinho, né? E a gente vem com graça, a gente vem louvando, é muito especial, é maravilhoso. E estar aqui congregando com vocês é muito gratificante. Sei que nesse encontro ele tem tratado com as coisas que vem aí, nervosismo principalmente. E ele me deu um papel muito especial, que foi fazer o Jesus nas peças. Creio que muitas vidas foram alcançadas também por essa peça que foi conseguida a mim. Eu pedi muito para ele me usar e foi a melhor coisa. Ter passado esse momento, ter visto as pessoas sendo curadas, restauradas. Não tem coisa melhor, não tem. E esse é o terceiro encontro que eu creio que vai vir mais e mais, da linha, e foi através do meu irmão, que está aqui também, que ele orou, a esposa dele também, a Tamara, oraram por nós, conseguiram tirar a gente do mundo, a gente escravo, a gente está aqui junto, congregando, não tem coisa melhor, e a nossa família também sendo alcançada. É a melhor coisa que tem, é melhor. E a gente possa, cada um de vocês poder, quem não passou o passo, se não vier coisa maravilhosa, ser alcançado, depois conseguir alcançar a família, tem coisa melhor. Então eu só quero agradecer primeiramente a Deus e toda a igreja.
Amém? O que dizer, né? Todos esses relatos, é poderoso demais. Só que eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho só do meu testemunho. Em 2018, estava eu e minha esposa caminhando na rua, nós não congregávamos em lugar nenhum, não éramos de igreja nenhuma, nós éramos do mundo ainda, e parou um cara de moto do nosso lado. De primeiro eu tomei um susto, porque eu pensei que fosse um assalto, e ele começou a falar algo para mim, e eu só consegui entender no final, porque como ele estava de capacete, não deu para ouvir muito, estava muito abafado. Eu vi que ele falou assim que era para eu procurar uma igreja, que através de mim a minha família seria salva, que através de mim a minha família seria alcançada. E eu guardei aquela palavra no coração, comentei com ela e a gente começou a procurar. E se passou uns anos, isso foi em 2018, começamos a congregar uma igreja, porém eu não tinha me posicionado ainda, né? Começa a viver aquilo e te acomoda e está tudo certo. Porém, as coisas de Deus é na hora que Ele quer, não é na hora que nós queremos, né? Se passou o tempo, nós saímos do ministério que nós estávamos, esfriamos e começamos a procurar outros ministérios. Nós não nos encaixávamos em lugar nenhum porque era diferente. Enfim, encontrei o Marcos, nós tínhamos se distanciado e ele nos convidou para conhecer a GBC. Viemos, visitamos uma, duas vezes, paramos, depois viemos de novo e Deus foi trabalhando. E nesse meio tempo, quando o ministério veio para cá de novo, né, que foi lá para o Tupi e tudo mais, a gente resolveu congregar aqui. E no primeiro encontro que nós passamos, o meu irmão ali que ele falou, a gente passou junto. E como é bom tu poder ver Deus agindo na tua família, cumprindo a palavra que Ele te entregou. Porque aquela palavra ficou tão forte no teu coração. Nós somos aqui 5 irmãos, ainda falta 3 para nós alcançarmos. E eu não vou parar enquanto eu não ver as outras 3, meu pai, meu filho, porque o processo de evoluir não é fácil. A gente passa por muitas dificuldades. O diabo se levanta com muita força, porque ele sabe que o propósito de Deus na vida de cada um que está é grande, é tremendo. Então, irmãos, continue. Se você tem um filho para alcançar, se você tem uma mãe, um irmão, seja lá quem for, permaneça, continue, porque vale a pena. Este encontro para mim foi poderoso, porque meu irmão mais novo fazer o papel de Jesus não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Sabe? E só que eu só pude viver isso porque eu tive dentro de casa a minha esposa que estava posicionada, de joelho dobrado, orando, buscando. Porque a gente sozinho não faz nada. Principalmente o homem é fraco, eu já falei isso numa célula, né, Deus? O homem é covarde muitas vezes. E muitas vezes a mulher se posiciona, né, irmão? Então eu quero dizer para vocês, irmãos, se posicione na sua casa, se posicione na sua vida, porque ver a sua casa sendo alcançada pelo Senhor, ver os seus filhos sendo alcançados pelo Senhor, isso não tem preço que pague. Amém? Boa noite, irmãos. Pois bem, sou suspeito de falar, né? Porque
passada, quando a gente começou a escutar o relato dos irmãos e as lutas se levantando, algumas coisas do nada, tentando tirar a paz da gente, tentando tirar a gente do foco, assim, eu achei que ia ser algo muito trabalhoso para nós que éramos servos, né? Então, assim, eu comecei a tentar me focar cada vez mais no Senhor para que Ele revelasse na realidade o que iria acontecer lá. Eu pedi para Ele que Ele usasse a cada um de nós, não com a nossa força, mas com a força que vinha dele. Aleluia. Então a gente foi para o sítio na quinta-feira, e na quinta-feira foi um dia bem complicado para mim, foi um dia muito estressante. E eu confesso que nós vindo de São Leopoldo para cá, eu pensei que, eu não vou junto, eu vou ficar em casa. Eu estava muito cansado. E chegando lá, até comentei com a pastora, comentei com mais um outro irmão. Quando nós chegamos lá no local, nós fomos levar algumas coisas. E quando eu cheguei no local assim, a gente entrou pela porta do lado. Quando eu entrei e olhei para a minha esquerda assim, eu vi uma carreira de anjos assim, onde a gente montou o altar. E olhei para o lado assim, e gente, era como se começassem a brotar anjos pelos cantos, pelos lugares. E eu escutei aquela voz que é impactante, que quem escutou ela sabe e nunca esquece. Está tudo pronto. Sabe? E naquele momento eu descansei meu coração. Eu fiquei descansado. Porque eu confesso que me gerou uma certa apreensão aquilo que a gente estava escutando. Porque aí a gente começa a matutar e a gente começa a pensar e vai, né? Mas como o irmão falou ali, vemos uma anja se derramando no choro, sabe? E o que mais me impactou? A família de Jesus, a família do irmão ali, com a menininha dela, com a menina deles. Ela foi tomada de uma maneira que eu nunca vi. Ela foi tomada de uma maneira assim que eu passei ao redor, eu passei perto. E sabe quando tu sente, quando Deus está agindo aquele arrepio, que tu fica todo arrepiado, que te amolece as pernas. E eu senti isso. Eu senti as minhas pernas amolecidas. Sabe, por um instante lá, quando nós chegamos hoje no final da administração ali, também na hora da libertação. Então assim, a gente assistiu todos os teatros que foram muito impactantes, né? A gente foi como encontrista no ano passado, né? E agora a gente foi como servo. E eu continuo sendo impactado por aqueles teatros. Então aquilo que aconteceu no teatro, irmãos, algum tempo depois eu vi aquilo acontecendo dentro da igreja, quando a gente começou a orar, quando a igreja começou a se levantar pela libertação, a gente começou a clamar para que as vidas fossem alcançadas naquele momento. E a gente viu, eu vi que as coisas do inferno tentou se levantar, né? Eu vi alguns irmãos que ficaram ruins, o diabo tentou parar algumas pessoas, tentou tirar digamos, da frente. Mas eu vi um exército se levantar de uma maneira que eu nunca vi. Eu vi uma igreja se levantar numa oração como eu confesso a vocês, eu sou convertido há 15 anos. Eu não vi a igreja se levantar e a igreja avançar juntas. É como se eu estivesse vendo um exército assim brilhando e derrubando tudo que tinha pela frente. Mas isso é impressionante. Para quem está lá como encontrista, eu creio que eles estão sentindo, eles sentem o fluir de Deus. Mas quem está lá como servo, a gente está enxergando as coisas com alguns passos para trás, né? A gente enxerga um pouquinho mais fora daquele ambiente. E é extraordinário, é tremendo o que eu vi acontecer. É tremendo o que a gente sentiu, o que a gente viu fluir lá dentro. Então, assim, quem não foi, vá. Quem não foi servo, vá. Porque eu tenho certeza que a gente vai ter quem vai
vai ter experiências que nunca teve na sua vida. Assim como eu tive. Amém? Esse foi o meu segundo encontro. Ano passado eu fui a primeira vez como motorista. E essa segunda vez eu fui como servo. E eu confesso para vocês que dessa vez coisas que não aconteceram no outro aconteceram agora. E mesmo nós estando como servos, né, nós somos tão tocados pelas meditações, pelos teatros, igualmente como quem está chegando ali na primeira vez. E eu acho que a gente pode fazer 10 vezes a mesma coisa e cada vez é diferente. E a minha alegria nesse lugar, final de semana, não sei explicar, por tantas pessoas assim, né, amigos, conhecidos, e isso enche o coração da gente quando a gente tem pessoas, quando a gente fala de Jesus e começa a ver assim, as pessoas se aproximando, isso não tem preço, não tem preço de verdade. E hoje de manhã, antes, eu queria dizer para vocês que quando a pastora me chamou porque na verdade assim, vai como serve, beleza, essa história. Me deixa ajudando na cozinha. Ela quase me bateu. Ela disse, não, tu não vai ficar ajudando na cozinha, já tem equipe na cozinha. Um dia que um de jovens ela disse, eu quero que tu leve uma palavra. Eu disse, amém. Mas aquele amém dentro é grande. E por mais que eu ame de verdade falar das coisas de Deus, a gente sempre se acha incapaz, a gente sempre se acha inapto. E eu queria dizer para vocês que quanto menor a gente for, mais ele cresce. Por muitas vezes eu pensei em dizer, pastor, eu acho que ainda não chegou a hora. Por mais que ministrar e falar a palavra de Deus não seja algo, eu falar não seja difícil, mas quando a gente se coloca para falar o que Deus quer ouvir, e hoje de manhã, quando algumas pessoas foram dar testemunho lá, meu coração acelerado, eu disse, tem muita gente, né? Está todo mundo com fome, querendo ir embora, e um monte de gente para testemunhar. Mas eu queria falar sobre uma situação em específico que aconteceu nesse final de semana, que a gente tem uma dinâmica e uma cerimônia de lava-pés, né? Onde é uma cerimônia de honra. E eu acho que é tão fácil, né, a gente honrar os pastores que estão aqui orando pela gente, que a gente está vivendo isso, os líderes, e às vezes a gente esquece de coisas que aconteceram lá atrás. E hoje eu queria honrar duas pessoas que estão aqui. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé, a Val e o André. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé, aí onde vocês estão. Quem estava no encontro e ouviu um pouquinho do meu testemunho, ouviu que eu falei que eu fui ganhada por Jesus numa célula. E esse foi o casal que abriu a porta da casa deles, que me recebeu quando eu estava muito mais suja do que os pés dela que eu lavei ontem. Quando eu estava no mesmo lamaçal do pecado, ela me recebeu com todo o amor do mundo. E eu honro a vida de vocês, porque se eu estou aqui hoje, se eu pude de novo te convidar e te chamar para perto desse Jesus que nunca desistiu de vocês, foi porque um dia vocês se colocaram de joelhos, oraram pela minha vida, oraram pela minha casa, quando eu não conhecia Jesus, quando eu não sabia de coisa nenhuma. A partir disso, eu me batizei, as minhas filhas se batizaram, a minha casa se colocou no altar, e eu sei que hoje eu estou aqui, tem parte da vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Às vezes a pastora, o pastor fala sobre ter a vontade de liderar, de ter uma célula, e talvez até os próprios líderes que
possam olhar e achar que isso é pequeno, mas a gente não sabe colher. E tem plantação, se tem plantação, quem colher? Então eu queria dizer para todo mundo aqui, que se acha incapaz, talvez, eu acho que não vai dar em nada, dá sim, não desista. E não deixe de lembrar das pessoas lá de trás. Não desista. Porque muitas vezes foi por causa da posição de uma pessoa que a gente permaneceu de pé, porque alguém queria assistir a nós. Amém? Foi pego, sentado ali. Não sabia nem o que falar. Quem foi alimentado bem, estava bom. Eu acho que outras partes foi boa. Foi o alimento físico e o espiritual foi tremendo. Porque quando eu estava lá cozinhando, eu fiz com amor. Sentado ali no culto, o pastor chegou e falou assim: não é que porque você está na cozinha, você não vai ser tomado. E eu estava ali sentado, e o pastor disse assim: a comida que você fazer, bota a mão em cima, interceda, ora por ela, que vai ser a melhor comida que você vai dar. Eu fiz aquilo lá, porque eu amo fazer, cozinhar. E eu faço com amor, me queima de vontade no coração de estar fazendo aquilo ali. Porque eu vejo pessoas se alimentando de uma palavra, de uma comida gostosa. E é tão bom. Essa igreja aqui, ela alimenta nós com uma palavra boa, que frutifica no nosso coração. E alimento físico é ótimo também. E sei que o povo gosta de comer. Então, da mesma forma que a gente come o alimento, a gente pode comer a palavra que sai do púlpito também. Amém? Então a gente vai ficar 2 vezes comigo. Amém, pessoal? Fiquei feliz por vidas que estavam lá. O pastor aqui, uma vez eu disse para ele, lá no quiosque, eu olhei para ele assim, ele não era pastor. Eu disse para ele, eu quero que você seja o meu pastor da minha vida, da minha casa, e que se tiver alguma coisa que eu tiver, me cobra. Por enquanto eu não comi nenhuma vez. E outra coisa, aquele cara lá, que foi honrado a vida dele, o André e a Val, nós se conhecemos há tempo também. Sabemos vidas que ele traz. Através da vida deles, nós éramos na minha igreja, vidas foram ganhas naquela casa lá, e vai ganhar muito mais. Basta você renunciar e se colocar novamente, que Deus vai te derramar muito mais do que você tinha na tua vida. Amém? Amém, André? Amém, amém? Paz do Senhor, irmãos. E é muito difícil falar depois de todo mundo, porque é tudo muito impactante e a gente tem tanta coisa para falar, na verdade. Quando apareceu no grupo de quem vai dar o testemunho, como que vai dar o testemunho de algo tão grandioso, né? É difícil, mas eu vou tentar resumir rapidinho. O meu primeiro encontro foi em fevereiro de 2019. E as pessoas que oravam por mim estão lá. São os meus pastores, que vão continuar sendo pro resto da vida. Tem a minha irmã Direi, que abriu a casa para a nossa igreja. A Bianca, que era do louvor, do Israel também. E sempre é maravilhoso ver a tua família te perseguir até aqui. Esse encontro de hoje, desse final de semana, foi incrível. E eu sei que vai ser transformador. Eu digo que vai ser, porque no meu primeiro encontro, ele não aconteceu no final de semana. Ele aconteceu nos dias seguintes.
viram depois, porque foram entregues ferramentas valiosas para as batalhas que apareceram depois. E nesse encontro também, a gente tem testemunho para provar que essas ferramentas fazem efeito. A gente tem palavra, a gente tem estudo e a gente tem uma rede de apoio muito boa nessa igreja. E se sintam abençoados e honrados por isso, porque não é todo lugar aqui. E eu quero falar, a gente fala muito em honrar, né? E a gente foi tão honrado nesse final de semana. Se existe uma maneira de a gente fazer um carinho no coração da nossa liderança, no coração dos nossos pastores, e a gente não desistir. Quero dizer que o Cláudio está morando, que eu e o Leroy, a gente não desistiu. Muitas palavras que vocês entregaram para a gente ainda ecoam na nossa cabeça, e a gente confessa e a gente fala. Eles não estão falando isso, eles não estão fazendo aquilo. Eu quero dizer para a gente, para o Juliano, que é papel da família dar trabalho. E a gente vai lá. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter muitas alegrias juntos. A gente tem um reino lindo para conquistar. E a gente vai querer até a porta do inferno. E vai chegar muito alto para ouvir a glória do nosso Senhor. Amém, irmãos. Ouvir esses testemunhos, ouvir esses relatos, é algo tão poderoso que não tem como você querer retroceder ou não viver o além daquilo que o Senhor deu para as nossas vidas. Você vê pequenos detalhes, Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo. Hoje eu falei lá para o meu irmão que ontem, uma situação de o Senhor segurando, não chora, não faço. E hoje você vê a pessoa se derramando, parece uma criança chorando, e pensa, aonde está aquele machinho todo que disse que não chorava? Na presença do Senhor, você ser mesmo. Você pode ter vindo aos pés do Senhor da maneira que o mundo fez você ser. Mas quando você entra realmente na presença do Senhor, você se dobra, você se curva, você se transforma. E nós temos que nenhuma vida que se achega ao Senhor vai desistir, porque o Senhor deixa marcas. Você pode até se afastar por algum motivo, mas sempre o Espírito Santo vai estar batendo na porta da sua vida, irmão. E vai chegar um momento em que você vai ter que se render para viver o que o Senhor tem para você. Não tenho tempo mais para ministrar, mas eu quero chamar duas pessoas para esse momento. Eu quero chamar o Felipe, Gelsinha, eu quero chamar a Égide. Gente, nós aprendemos e estamos aprendendo a amar todos que se achegam até nós. Mas esses dois casais nós já congregávamos juntos, período atrás, e ver eles vivendo novamente conosco tudo que nós estamos vivendo, isso traz uma certeza muito grande no nosso coração que nós estamos no caminho certo e estamos fazendo aquilo que o Senhor tem para nós fazer. E nós ver as vidas se achegar fazem com que realmente, mediante a toda a dificuldade, toda a incerteza, o medo que muitas vezes bate na nossa porta a respeito de tudo que nós estamos vivendo, é como se a palavra viesse e diz: vai que vale a pena. E quando nós vemos tudo que Deus está fazendo nessa igreja, nós ouvimos aquele louvor, não que vai valer a pena, mas está valendo a pena. O Gelsi e a Camila, eles já passaram por vários encontros com a gente.
Mas ele sentiu no coração dessa vez de passar por um encontro, algo particular deles, algo deles com Deus. E eu quero que eles falem alguma coisa a respeito do que eles viveram lá. E Jefferson e a Adi também, pessoas que já viveram muito, atuaram, serviram com todo o coração. E dessa vez eles vieram e nós cremos que há um princípio muito grande de Deus sobre a vida deles, sobre tudo isso. E eles vieram para servir, atuar no teatro também. E nós cremos que eles vão viver algo que eles não imaginaram viver com o Senhor, pelo posicionamento que é o sim deles. E dessa vez, neste encontro, eles serviram, foram como servos. E eu queria também que eles dessem alguma palavra sobre o que eles viveram lá. Esses são os machão, pastor. Vai ser depois do encontro que eu queria testemunhar, mas é uma coisa muito grande, é a vergonha. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu brinquei com o Felipe e a Carol e falei: vocês não. Mas é tão tremendo o Senhor que ele vai se negando, não tem pra onde fugir. Desde que eu comecei lá na rua, o primeiro encontro que eu falar, eu peguei e fugi. Eu achava uma desculpa, alguma coisa sempre por minha vida. Assim como foi para mim voltar para GBC. Nós privilegiamos, vendo várias igrejas, buscando uma coisa que a gente sabia que estava aqui. Nós tínhamos uma palavra aqui dentro. O que nós tínhamos para viver aqui dentro? A caminhada por muito tempo insistiu para nós vir. Uma época, quando nós fomos o primeiro grupo para voltar para o GBC, eu falei para ela: tu quer ir lá, pessoal? Mas no próximo domingo nós não combinamos, vamos na outra. E ela lembra. Mas ela sabia que no momento que nós voltássemos os pés aqui dentro, não ia mais ser. E quando nós íamos no primeiro grupo, ela lembrou comigo, eu falei para ela: é o nosso lugar. É aqui o nosso lugar, só que eu não quero mais nada. Não vou dizer a minha, não vou dizer. E eu tenho lutado muito com várias coisas. Eu, mesmo o Senhor usando os irmãos para mim dizer, o próprio Jeff veio falar para mim: vem todo encontro do encontro, vamos servir. E ele dizia: não vou servir. Porque eu ainda não sou digno, eu pensava, de servir a ele com tantas coisas que eu questionei o amor dele sobre a minha vida. Ele me tirou do leito da morte e dentro do UTI me deu a vida de novamente. E mesmo assim, as costas para ele. E esse encontro passado foi a melhor coisa, a melhor escolha que eu pude ter feito em mim como encontrista, porque eu creio que eu fui curado de muita coisa que me aprisionava. E eu creio que, como eu falei para a Camila, hoje amanhecendo, a carne ficou, eu fiquei triste na carne, porque eu orei e pedi muito para o Senhor que eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu pedi muito, muito, muito. Eu saí de lá em
fazendo por ti. Pega as regras e vai, que com o tempo eu vou acrescentar as coisas. Então, hoje eu estou aqui para dizer para ti, pastor e para a pastora, agradecer por vocês. Como eu falei, que lá atrás, quando eu fui sair da igreja, acho que não lembro quantos membros tinha, mas era mais de 100, mais. Os únicos dois que foram lá em casa dizer para mim não desistir foram vocês. Antes de qualquer coisa, então, hoje eu quero dizer que eu estou aqui para servir ao Senhor e para o que vocês precisarem, pode contar comigo que é a minha casa. Sabe o que é o melhor de tudo? Como eu amo sair de casa. Pode sair, você pode fazer a melhor viagem do mundo. Melhor lugar. Mas sempre que tu quer aqui. Vou para casa, abraçar o pai. E hoje eu estou em casa. Quando a gente decidiu voltar, a gente disse: é hora de voltar para casa. É hora de voltar para casa. Ter ido para o encontro como encontrista. Foi mais ou menos uma decisão minha. E no dia até que eu comentei com o pastor de acidência livre, até a gente saiu daqui, ele me questionou, ele disse: então, se a partir de hoje tu quer usar as calças e ser o sacerdote da casa e mandar desmandar, eu te passo as calças. Porque tu foi e falou pro pastor: nós vamos como encontristas. E eu nem sabia. Eu nem sabia disso. Mas só eu sabia de curas que eu precisava e também que ele precisava, nós dois. E lá no encontro, quando a gente entrou naquele sítio, já sentiu o arrepio assim, sabe? Que eu sei tudo que eu vivo lá dentro, eu sei. Nós vivemos isso. E quando o pastor me perguntou lá como é estar aqui de novo, como é estar passando o encontro, e eu fui sincera com ele, eu disse: eu ainda estou me situando. É difícil estar desse lado, quando tu já fez tanto naquele lugar. É difícil estar aqui dentro, quando tu sabe cada tijolinho que foi pintado, que tu está sentado, que tu está fazendo tua ajuda quando é tua célula que está na escala e o resto. Eles precisam da mão barrada também. E como é bom colocar a mão barrada? Como eu disse ainda a Camila, falei para a Camila, também não sei que tem banheiro para ser limpado. Falei para a Vivi tem banheiro para limpar, tem cozinha para ajudar, tem encontristas que precisam de anjos. E eu estou aqui passando, é tão diferente estar desse lado. Mas sabe quando tu precisa daquele biotônico para tu te alimentar melhor, ter aquela força, aquele ânimo? É isso, é hora de correr, é hora de voar. Então, foi muito bom. Eu fui curada, eu fui restaurada.
sendo pastoreada por vocês. Como eu disse hoje de manhã, sabe? Não é querendo falar do passado, não é querer botar vocês num pedestal, não. Não. Só que não é sobre vocês. Vocês se igualam a nós. Sabe? Vou dar de exemplo de novo. A gente não viveu lá. Eu amo a vida do pastor Leandro. Hoje, coube a ele morar com o Senhor. Está tudo certo. Glória a Deus pela vida da pastora Josi também. Mas assim, a gente não via pastores dormindo em alojamento. A gente não via pastores sentados nas mesas com os irmãos comendo da mesma comida. A gente não via a pastora descendo, ela e a dona Elsa, tomar banho lá naquele chuveiro que eu reclamei. Não. Era a banca separada, era uma mesa reservada. Ninguém sentava naquela mesa, ele sentava. Cheguei um momento de entrar no salão, no sábado à noite, a pastora sozinha no salão, com uma vassoura na mão e varrendo tudo, depois da festa dos salmos. Organizando, limpando. Depois o irmão José disse: Camila, tu falou que eu queria falar e eu não tive coragem, porque eu me deparei com a pastora lá embaixo na piscina limpando o banheiro. E eu disse: amém. Então a gente precisa honrar isso, sabe? Onde ele sempre fala que não é sobre pessoas, é sobre Jesus Cristo. É sobre a graça que foi alcançada a nossa vida. Então, glória a Deus pela vida de vocês, por vocês se igualarem a nós. Quando a gente voltou, o que eu mais queria também é esses dois juntos, porque ele sabe tudo que a gente viveu, sabe? Os teatros que ele fez, e ver vocês lá fazendo teatro agora, servindo, porque vocês têm esse coração, vocês sabem disso. Eu lembro uma vez quando a gente estava na área da casa da tua mãe, lá no começo da nossa primeira vida, nós discutimos um domingo, um sábado, discutimos uma mulher de fala. Que eu disse para ti, já que vamos para a igreja, que vamos lá conhecer. Eu não me falo de igreja, estou cansado disso. Agora para voltar foi a mesma coisa. Glória a Deus. Porque não está sobre, a palavra não está sobre o humano, a palavra está sobre o mistério. Encontro com Deus, outubro, está logo aí. Quero chegar lá e ter uma pessoa para cuidar, para amar e ver muitos lá. Muitos lá. Se recompõe, deixa eu só dizer uma coisa. Eu lembrei agora. Quando eu aceitou voltar, aí ele olhou para mim e disse: vou dizer amém para tudo. É culto para casa e não fecha igreja. Amém? Vamos lá. Dali a pouco ele disse assim, passou uns dias e ele disse: sábado eu fui lá ajudar a fazer o painel da igreja.
igreja. Um detalhe, o pastor não pediu. Ele se ofereceu. Amém, vai lá. Daqui a pouco, sábado eu vou ir lá soldar o poste lá da igreja que roubaram coisa da luz de novo, não sei o que é. Eu dizia amém pra tudo, passou o sábado todo aqui. Daí a pouco ele disse, viu, sábado eu vou ir lá porque vamos mexer no portão lá que vai ser a porta, e aí eu vou lá ajudar pra soldar lá. Oh, meu Deus, eu pensava que era. Aí já vai, Ana. Daí a pouco ele disse, eu vou lá quebrar. Não, ele pensava, sabe aquele disco novo que eu comprei que eu nunca usei? Sei. Vamos tirar ele do baú porque sábado eu vou usar lá na igreja. Eu vou usar lá na igreja, que eu vou cortar o buraco da porta. Glória a Deus! Ele quer servir muito bom. Vou aproveitar também para dizer ao irmão Marco que eu falei isso, porque um dos motivos, quando nós saímos daqui, como o pastor dizia amém para tudo, não interessava como nós estávamos financeiramente. E eu falei para ela que eu não vou chegar de novo e falar tudo amém. Não saber onde eu vou tirar o amanhã, mas eu vou ir para o culto quando dá. Chegou na sexta-feira de noite, tinha um monte. Eu falei para ela, não vou ir, vai ser tarde, eu vou gastar para ir no monte, mas eu vou na célula na quarta. Eu vou ir no sábado lá também, e domingo tem culto, depois da quarta já tem célula de novo, é muito gasto, né? No sábado de manhã, quando eu mesmo aqui, eu vi vocês chegar aqui, e daí vocês falaram que vocês tinham ido no monte, foram embora, voltaram no outro dia, foram embora. No domingo vocês estavam aqui de novo, vocês já tinham ido também na célula na quarta, na outra célula vocês estavam de novo na quarta. Na terça vocês faziam um curso de maturidade. E eu falei, o quê? Sabe o que? Eu moro do lado da igreja. Como é que eu vou dizer não? Então vamos lá, irmão. Assim como eu vi, muitas pessoas ouviram. Amém? Para mim isso chorou lá. Mas quero dizer, antes explicou, para nós voltar para cá, eu e esse rapaz que eu amo muito, ele é meu irmão. Então, ele só tem nosso. E eu também no dia de voltar para cá, eu não aceitei, aliás, o Espírito Santo falou, hoje nós estamos contando com o livro, como é que foi, e eu disse para não vou fazer nada, vou ficar sentado na cadeira, vou para cá, não vou fazer nada. Pastor, os alunos do Senhor que disse: quem disse que vai ficar na cadeira? Teu lugar não vai ser. E eu tenho continuei. Não sei o tal jogo, mas e foi usado muito pelo Senhor. E disse que Deus ia colocar nós onde nós estamos, se posicionar. Se eu não viesse pelo amor, pelo que Ele estava mostrando, ia acabar sendo
pela dor. Eu acho que ninguém quer passar pela dor. Então, e hoje eu digo assim, eu encontrei aqui tudo aquilo que eu já vivia antes, que é ter uma igreja unida em oração. Pastores chegarem em você e dizer: vou orar, irmãos, nós precisamos da oração de vocês. E gente incentivo, sabe? Fazer buscar o Senhor. E a gente chegar lá naquele encontro. Minha filha em outubro foi para lá. Eu me liguei a subir para cima. Fiquei no carro. O pastor desceu para falar comigo e eu senti que eu estava numa luta. O Espírito Santo não queria. E hoje, sexta-feira, eu chegar lá. E senti tudo aquilo que Deus João falou, a gente já fez aqui. O Senhor já tinha preparado tudo aquilo ambiente. Isso é poderoso. E a porção será dobrada. Amém.
irmãos, você pode se colocar de pé. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! E esse tempo onde foi escrita essa palavra era para exortar, motivar aqueles homens para não desistir daquilo que o Senhor já tinha colocado sobre as suas vidas, mediante as perseguições, mediante aquilo que estava acontecendo nas igrejas. Mas o Senhor impulsionou o homem para falar para todo aquele povo: persista, viva tudo aquilo que o Senhor tem